Agora que eu já mexi, eu vou então utilizar o pincel. Não encharcar o pincel, tá? Somente tirar o excesso, ok? E aí você começa a fazer os cílios. Eu vou começar a fazer os cílios pela parte superior da pálpebra, ok? Para que depois, quando fizer nessa região, não fique porrando com a minha mão. Então é importante que você comece sempre na parte de cima, depois você finaliza na parte de baixo. É importante que os cílios, você determine a quantidade que você vai adicionar, mas é importante que você tenha uma noção aí de como são os cílios. Então é importante também que você estude, que você busque informações, que você analise imagens de olhos, para que você possa ter uma dimensão aí de como fazer os cílios sem cometer nenhum tipo de erro ou até mesmo acabar danificando a tua obra. Então lentamente você começa a criar esses cílios. Então aqui eu vou começar por aqui. É importante que você tire o excesso, caso você acabe encharcando demais o pincel. Os cílios não podem ser muito grossos, tem que ser bastante fininhos, mas que dê a impressão de que você está deixando os cílios pigmentados ou com máscaras, enfim, você vai determinar aí a grossura dos seus cílios. Mas nessa pintura em si, eu vou fazer os cílios um pouco mais grossos, né, como se eles tivessem uma máscara de cílios. Até porque esse olho aqui é um olho feminino, ele não é um olho masculino. Então os cílios são bem maiores e ele possui a textura, né, de como se ele estivesse com máscara de cílios. E aí você já começa a verificar, a perceber como já começa a dar diferença após adicionar os cílios, né? O olho realmente fica mais vivo, né? Dá essa impressão. Bom, aqui já começa então a dar mais volume nos cílios, nessa região aqui. Essa parte tem bastante cílios. Então é importante que você faça com bastante delicadeza para que fique algo bastante natural e realista, é claro.
Bom, então vamos começar a fazer os cílios nessa região aqui inferior para deixar o trabalho mais realista. Agora então vou fazer os cílios nessa região aqui inferior da pálpebra e lentamente vou fazendo fio por fio. Primeiramente vou começar pelo lado direito aqui da imagem da tela, então um por um. Você vai criando esses pequenos fios, pequenos e longos fios. Bastante paciência para fazer um por um. Você não precisa seguir uma ordem para fazer os fios. O mais importante é você deixar os fios o mais natural possível. Então isso é muito importante em uma pintura. Algumas partes do vídeo eu vou acelerar para que ele não fique muito longo e assim você consiga ter paciência, né, para assistir a videoaula até o final. Alguns lugares que você perceber que está faltando um pouco de cílios, você pode preencher, não tem problema. Aí fica de acordo com a sua preferência, com a sua análise a partir da fotografia. Bom, então é isso. Eu acabei de finalizar aqui os cílios. Eu vou então agora fazer algumas manchinhas, né? Essa parte aqui externa, né, do olho, essa parte em volta aqui. Somente para criar uma ilusão de que realmente se trata-se de um rosto, né? Com algumas manchinhas, com algumas texturas, alguns pontinhos de iluminação para deixar essa região aqui do olho mais realista também. Então, para fazer essas manchinhas, eu vou primeiramente dar uma limpada aqui no pincel. Vou fazer uma mistura agora, branco com preto, somente para deixar em um tom bem claro. Também não pode ser um tom muito escuro também, até porque as manchinhas elas não são muito escuras, elas são praticamente dessa cor aqui, desse tom mais claro. Aqui eu vou utilizar um pouco de secante. Pronto. Aqui então já tenho a pigmentação feita, então com o pincel de número 2 da Ceramic 121S, eu vou molhando com as suas cerdas a tinta bem devagar, tirando bastante o excesso e ir aplicando separadamente, não muito juntas, tem que ser separadas. Delicadamente você vai aplicando. Grande parte dessas manchinhas que eu estou fazendo aqui, ela vai sumir porque eu vou deixar ela um pouco desfocada, utilizando um pincel maior de Serra da Macia.
Então aqui eu já fiz. Agora, para tirar essa parte um pouco grotesca, você adiciona a tinta com um pincel pequeno. Eu vou utilizar um pincel achatado de cera das macias, de número 8320 da Ceramic também. Então, levemente eu vou só passando por cima para tirar um pouco do excesso, para não ficar muito marcado. Então, levemente, para você não tirar também toda a pigmentação que você aplicou sobre a tela, levemente você vai dando umas batidinhas com o pincel até ela ficarem um pouco desfocadas. Lembrando que a tinta ela não pode desaparecer completamente, é somente para ficar um pouco desfocadas. Bom, então é isso. Aqui eu utilizei, né, uma tinta um cinza um pouco mais escuro. Então agora eu vou fazer com o branco. Então eu vou lavar o pincel. Lembrando que para lavar o pincel eu utilizo o diluente para tinta óleo da marca Acrylex da Classic. Então conforme você limpa o pincel, ele sai todos os resíduos. Conforme você passa o pincel nesse diluente, ele tira todos os resíduos que fica da tinta anterior. Então aqui eu vou já pegar o branco. Com o branco eu vou adicionar. Apesar que o branco ele não vai aparecer muito, mas ele vai aparecer um pouco. Bom, você vai adicionando, não muito, pouco a pouco, porque você vai fazer o mesmo processo com outro pincel de cerdas achatadas. Pronto. E agora você vem com um pincel e tira o excesso da tinta branca que você acabou de aplicar. Então é isso. Eu já adicionei o que eu precisava adicionar, que são as texturas, né, as manchinhas. Vou só adicionar um pouco mais aqui, somente para ficar tão vazio essa parte. Então acabei aqui de finalizar a pintura. Eu demorei aproximadamente umas 12 horas para fazer esse olho. Tive alguns intervalos porque eu precisei esperar com que a tinta secasse em algumas partes para fazer outras, até porque essa pintura foi trabalhada sobre camadas. Então foi importante aguardar algum tempo para adicionar esses detalhes, né, de uma pintura. Bom, agora que eu já finalizei aqui essa região, né, com as texturas que eu adicionei, com umas pequenas manchinhas, alguns pontinhos de luz, para deixar a pintura em si mais realista, eu vou então adicionar alguns pequenos reflexos que tem aqui nessa região aqui da pupila do olho, né, que esse reflexo aqui fazem parte dos cílios, né. Eu vou utilizar ainda o preto, tirar o excesso e vou cuidadosamente fazendo uns risquinhos. Esses risquinhos faz parte do reflexo do que está causando no olho por causa dos cílios. Então, cuidadosamente, você vai adicionando esse reflexo que é a sombra dos cílios. Vou fazer um pequeno reflexo aqui, nesta região aqui do olho, utilizando um pouco de branco, não muito, somente para dar esse reflexo. Então aqui eu já venho com pintura finalizada aqui nessa região aqui. Eu pensei em fazer, para não ficar esse espaço muito branco, eu pensei em fazer uma moldura aqui de minha preferência, do jeito que uma textura, uma moldura. Eu penso em fazer uma moldura numa cor marrom aqui nesse lado, e aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo, mas eu não vou explicar porque é apenas uma moldura, nada muito diferente de uma pintura. E aí você pode escolher, como nessa pintura aqui eu fiz um desenho um pouco menor, uma pintura um pouco mais quadrada do que a tela
em si, eu vou adicionar aqui uma moldura. Mas se você preferir adicionar ou não preferir adicionar, fica aí de sua preferência, né? Se você desejar preencher o espaço inteiro, também não tem importância. O mais importante é você se identificar com aquilo que você acabou de fazer e a partir disso tomar algumas decisões aí do que você quer adicionar, do que você não quer adicionar. Vou então fazer a parte da moldura agora. E por último, finalizando, eu vou acelerar a parte da moldura, mas eu vou mostrar para vocês como fazer, mas eu vou acelerar. E depois eu explico algumas coisas para vocês assim que eu finalizar tudo, ok? Então vamos lá. Bom, então é isso. Pintura finalizada. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de assistir essa videoaula. Apesar de não ser uma videoaula tão extensa, mas é uma videoaula que com certeza vai conseguir sanar muitas dúvidas de pessoas que querem aprender o realismo acadêmico utilizando as ferramentas tinta e óleo. Eu fico muito feliz, de verdade, por ter essa oportunidade de conseguir desenvolver um trabalho que está de alguma forma ajudando muitas pessoas. Em 2015 ainda, no mês de março, eu lancei o meu primeiro DVD ensinando como fazer um desenho realista com lápis e grafite. E até o momento já foram vendidos mais de 200 cópias. Ou seja, realmente eu percebi que tem muita gente querendo aprender, muita gente querendo desenvolver essa técnica que tanto fascina as pessoas. Eu vou deixar na descrição do vídeo links do meu site, do meu Instagram, da minha página também no Facebook, para que vocês possam seguir e ficar por dentro, né, dos meus trabalhos que eu irei lançar nos próximos dias também, nos próximos meses e também no próximo ano. Eu espero de verdade que com essa videoaula vocês conquistem bastante resultados com suas pinturas, com os seus próximos desenhos. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu site para que vocês possam verificar e ter acesso à descrição do meu curso que eu disponibilizo através da videoaula, que é através do DVD Olhar e Olhares. E se você tem interesse em adquirir o curso, também vou deixar disponibilizado aqui o link na descrição do vídeo para que você possa ter acesso e acessar o site. E lá você tem a descrição total do vídeo, de como comprar o curso, tem tudo. Então é uma boa para quem realmente gosta desse tipo de arte e quer aprender. Mais uma vez, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Vou lançar mais vídeos no meu canal, então se inscrevam, vem muito mais vídeo interessante, videoaulas gratuitas para vocês que sonham em deixar os seus desenhos mais realistas. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, acreditem sempre, arte vale a pena pela arte, independente de como e por quem ela é feita. É isso aí, até a próxima videoaula, até já!